Boa noite, com alegria, tudo bem? Eu estou aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós temos uma série de estudos que nós vamos fazer no longo desses dias e queremos contribuir com vocês a palavra de Deus para que você possa entender o caminho que leva à salvação. Existem muitas pessoas aí sofrendo, pensando qual será o fim deste mundo. E nós queremos contribuir um pouco do nosso conhecimento para mostrar a vocês sobre a palavra de Deus, entendeu? Então, vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a unção do Espírito Santo para o estudo da palavra de Deus, ok? Aqui nós temos a palavra de Deus e nós vamos fazer uma breve oração, tá? Feche seus olhinhos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Agora, nesse momento que vamos estudar a sua palavra, pedimos a orientação do Espírito Santo para que possamos entender e pôr em prática em nossas vidas. Cuida de cada um de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna, em nome do seu filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Então, vamos lá. Essa série que nós vamos estudar agora é sobre as verdades. Verdade, que é um estudo bíblico da palavra de Deus, tá? Nós só vamos falar sobre a verdade. Você vai ter a oportunidade de comparar as passagens que nós vamos falando, você pode ir anotando e vai comparar a sua Bíblia. Qualquer Bíblia que você tiver, você pode estudar, ok? Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: por que 3 nomes, além da palavra Bíblia, são conhecidos nos sagrados escritos dos santos profetas e apóstolos? Essa passagem está em São Lucas, capítulo 8, 21, que diz: ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, vemos agora a palavra de Deus. Bíblia, agora a palavra de Deus. E vamos ver outra passagem que está em São Mateus 21, verso 42, que diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, e pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, outro nome que nós conhecemos é Escrituras, tá? Outro nome também que nós conhecemos esse livro está em Isaías capítulo 34, verso 16, que diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor disse, e o seu Espírito mesmo os ajuntará. Tá? A segunda pergunta, ela diz assim: por quem foram inspirados os santos escritores das Sagradas Escrituras? Quem inspirou as pessoas que escreveram a palavra de Deus? Vamos ver agora em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Que bom, né? Foi o Espírito Santo que instruiu as pessoas a escreverem a palavra de Deus. Outra pergunta para comprovarmos também essa orientação que nós estamos tendo. Quem falou pela boca de Davi, servo de Deus? Aí essa resposta nós encontramos em 2 Samuel 23, o verso 2, que diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha o que Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então ele passava para ele e ele escrevia a palavra de Deus. A quarta pergunta: que deve buscar nas Escrituras que a examinam? Nós devemos examinar as Escrituras, examinar cada passo, cada verso, verso por verso, para que possamos entender e pôrmos em prática em nossas vidas. Então, quem deve buscar nas Escrituras que a examinam?
A resposta está em São João, capítulo 5, o verso 39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e ela que testificam de mim. De quem? De Jesus. Ela testifica do próprio Jesus. Então devemos examinar as Escrituras, que temos a vida eterna, e também ela testifica de Jesus. A quinta pergunta: para quantas coisas as Sagradas Escrituras são proveitosas? Para quantas coisas? Segundo Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é boa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que coisa maravilhosa, né? Estudarmos a palavra de Deus para sermos bom em tudo. E para quantas coisas elas são proveitosas? Para tudo isso, certo? Então, que nós possamos pôr em prática, aprender mais, conhecer mais a palavra de Deus e assim pôrmos em prática em nossa vida. A sexta pergunta, ela diz assim: o que Deus deseja que a sua palavra seja para nós nesse mundo escuro, cheio de erros e mortes? É o que nós vivemos nesse mundo. Então, o que Ele deseja que a sua palavra seja para nós nesse momento? Lá no Salmo 119, o verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela estando fechada, eu vinha pecando, eu vinha fazendo tudo que é errado. Mas quando eu abro ela, que eu começo a estudá-la, eu vejo as verdades e eu começo a me desviar das coisas ruins e passar a viver a verdade. Entendeu? Aí eu vou aprendendo. Então ela passa a ser uma luz no meu esse dia perfeito. Ok? A outra pergunta: por que atitude foram louvados os crentes de Bereia, os bereanos? Por que eles foram louvados? A resposta está em Atos capítulo 11, ou melhor, Atos 17 e o verso 11, que diz: ora, os de Bereia eram os mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado examinavam as Escrituras todos os dias para ver se é de fato assim. Entendeu? Então eles eram mais privilegiados, mais nobres, porque eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se estava certo. A mesma coisa você tem que fazer agora. Examinar, anotar tudinho e vai para a Bíblia e ver se realmente o que nós estamos falando é verdadeiro. Ok? Outra pergunta: como Jesus reprova aqueles que se consideram filhos de Deus, mas não conhecem as Escrituras? Existem muitas pessoas assim: eu amo a Deus, sou filho de Deus, essas coisas todas, mas não conhecem as Escrituras. Então a resposta nós encontramos lá em São Mateus 29, 22, o verso 29, que diz: respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? E vem uma pergunta também: por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Quanto tempo vai passar a palavra de Deus? A resposta, nós encontramos a primeira resposta em Isaías 40, verso 8, que ela diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então a palavra de Deus vai subsistir eternamente. Ela não tem tempo para passar. E ainda, outra passagem ainda, para confirmar essa primeira, nós encontramos em São Mateus 24, o verso 35, que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então, comprovando que a palavra de Deus ela é eterna, ela jamais passará. E a última pergunta: sobre quem pronuncia
Cristo suas bênçãos. Sobre quem quer derramar suas bênçãos. Oh, coisa maravilhosa, é muito boa essa passagem, viu? São Lucas capítulo 11, o verso 11, 22, 28, ele diz, ele porém respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, praticam. Então, bem-aventurados, felizes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Isso é muito importante também. Entendeu? Então, esse primeiro estudo que nós tivemos foi sobre a palavra de Deus. O próximo estudo será a entrada no pecado. Que é isso? Quando foi que começou? Por que começou? Por que começou? É um outro estudo que nós vamos ter e você vai poder assistir e vai entender o porquê que entrou o pecado no mundo. Ok? E quando foi? Então agora feche seus olhinhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento sagrado, tá? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor, por essas orientações da sua palavra. Agora nos ajuda a pôr em prática em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome do seu filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação.